palavras de esperança e verdade. Quando você fala, abre tua boca para liberar palavras de esperança ou palavras da verdade que você crê na Bíblia. Quando eu falo verdade, não é a verdade que você crê, que é uma verdade que não existe, que é algo que o mundo está oferecendo para você. Não estou falando de verdade, verdade apontada, verdade é a palavra, verdade é Jesus. Então, quando as palavras de esperança e verdade são liberadas, olha o que acontece. Aumentam dopamina e serotonina, ou seja, os hormônios da felicidade, os hormônios que te ajudam a botar você para cima, que te dão satisfação, alegria. Olha isso. Quando você libera palavras que são verdadeiras, dentro da Bíblia, alinhada à palavra de Deus, palavra de esperança. Ainda não aconteceu, mas eu sei que vai acontecer, porque já existe no céu, e se já existe no céu, vai se manifestar na minha vida, em nome de Jesus. Não é negar a dor, não é negar a falta, é você crer no que Deus já fez lá em cima para manifestar na terra a seu respeito. Então, elas também não só aumentam a dopamina e a serotonina, como fortalecem a neuroplasticidade. Vai botando tudo no lugar. Tudo no lugar. Sabe quando você faz aquela faxina dentro de casa? Eu amo faxina. Então, quando eu era adolescente, quem ficava com a faxina da casa era eu. Amava. Eu ficava feliz de botar tudo para cima e começar a limpar embaixo. Aí eu ia limpando tudo, botando para os seus lugares. Quando terminava de limpar, que eu arrumava tudo, eu ficava na porta assim, olhando. Ó. Aí eu falava assim, nossa, como é que tá leve isso aqui? Engraçado, eu só limpei, mas eu tô sentindo que tá leve. Tava tudo no lugar, tudo limpo. E é isso. A neuroplasticidade fortalece essa realidade, porque coloca tudo no lugar. E vai agir como tem que agir, transbordar no que tem que transbordar. Além disso, regula o sistema nervoso autônomo, ou seja, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu tenho, que eu carrego. Então vai regular o meu sistema nervoso. Eu não vou ficar desequilibrada. Pelo contrário, a verdade, a esperança vai me equilibrar. Aleluia! E favorecem processos de cura. Isso já é fato. Vocês com certeza já viram vários depoimentos no Instagram, no YouTube, de pessoas que foram curadas só em orar. Isso tem a ver com o quê? Os nossos neurotransmissores que estão sendo liberados positivamente, na esperança, na verdade, não na negatividade. Então vai favorecer o seu processo de cura, sim. Vai favorecer, Noemi, o seu processo de cura, sim. Então, a palavra também, ela pode ser uma chave de aliança dentro da Bíblia, mas também no seu cérebro. Isso é uma verdade, gente. A Bíblia nos fala aquilo que a neurociência confirma. Romanos 10:10. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Salvação aqui no grego é sozo, vem da raiz sozo, que quer dizer cura, restauração, integridade, saúde da alma. Então aquilo que eu creio, ou com o coração, se crê para a justiça. Que justiça é essa? A realidade da justificação em Cristo Jesus. E com a boca eu confesso, eu declaro, eu falo para o sozo no grego. Não é só salvação. A salvação aqui está se falando do sozo, salvação completa, cura, restauração, integridade, completude, saúde da alma. Tudo. Entende? A boca sela, então, aquilo que o coração começou a crer. O que você está crendo? O que é que você está crendo? Você quer saber o que você está crendo? Qual foi a última palavra que você disse que não tem a ver com a sua fé naquilo que Deus já liberou para você dentro da palavra? Anotaram aí?
Jesus curava com palavras. Estão lembrando disso? Ele falava assim: levanta-te e anda. Vai em paz. O que é paz? Shalom. Shalom quer dizer, você está inteiro, você está transbordando da bênção divina, você não está quebrado, você vai prosseguir debaixo dessa bênção. Ele falava assim: a tua fé te sozo, te salvou, te curou, te libertou, te restaurou, te trouxe cura. Ele não gritava. Ele alinhava ao interior da pessoa a verdade que ele estava liberando. Ou seja, o interior da pessoa a verdade e não ao que ela pensava dela própria. Estão entendendo isso, gente? A palavra de Cristo reorganiza o nosso sistema interno. A palavra de Cristo reorganiza o nosso sistema interno. Quando a nossa palavra liberada cura. Já falei aqui que a palavra que cura não é a palavra de negar a dor. Dor é dor. Dor na alma, eu falei para vocês que dói tanto quanto uma dor no corpo. Então dor é dor. Mas a palavra que cura é a declaração acima da sua dor, acima do que você está percebendo, acima da sua tristeza, acima da sua realidade. Então, quando você declara a verdade acima da dor, acima de qualquer coisa, esta verdade se manifesta. Estou entendendo isso? Você quer ver exemplo? Meu corpo pode aprender a se regular novamente. Você está falando uma verdade para você. Peraí, eu fiquei ansiosa, eu respirei, mas meu corpo vai aprender a se regular outra vez. Deus está me conduzindo em um processo de restauração. Eu estou passando por essa situação, parece que é um deserto, parece que não vai acabar, mas vai acabar sim. Eu estou passando, mas o Senhor está me conduzindo nesse processo para que eu fique mais forte. E quem já fez reprocessamento comigo, ou gabinete, já me ouviu dizer que o nosso processo, tudo que nós passamos, serve de adubo para a raiz do nosso crescimento, para frutificar. E é verdade. Outra palavra, ainda que eu sinta medo, não sou governada por esse medo. Ainda que eu sinta o medo, se você estiver sentindo medo, você vai falar: eu não sou governada pelo medo. Eu não vou ser governada pelo medo. Por quê? Se eu for governada pelo medo, eu vou ficar aprisionada. Então, eu não vou ser governada pelo medo. Como é que você está? Se alguém te perguntar: eu estou bem, abençoada, debaixo da bênção de Deus, estou no caminho da cura, estou no caminho da libertação, estou no caminho da restauração da minha vida, estou no caminho, porque no caminho o Senhor está me sustentando, a verdade dele eu estou transmitindo, eu estou transbordando, eu falo diariamente para mim. Quando você acorda de manhã, como é que você faz? Você fala assim: ai meu Deus, mais um dia, dor, vida, azar. É isso que você faz quando você acorda? Ou quando você acorda, abre o olho: Senhor, muito obrigada. Mais um dia que o Senhor vai estar comigo e junto com o Senhor eu vou, se for necessário, saltar até muralhas. Mas o Senhor vai comigo. Estão entendendo isso, gente? Olha como é que muda muita coisa na vida da gente. E aí, isso cria o quê? A neurociência vai dizer que cria novos mapas neurais na gente. Olha a plasticidade aí, mudando, ó. Movimento. Novos mapas neurais. E novo posicionamento espiritual, que é bíblico. Eu lembro que algum tempo atrás, eu lembro que a turma, o povo da minha casa, né? Sempre falava assim: já vem minha mãe, já vem a Nadiege, ou a Linda, como meu marido me chama, né? Já vem, olha só falando assim, eu falei: se eu não falar isso, eu vou falar o quê? Palavra negativa? Vou falar, não, fala a realidade. Eu falei assim: a realidade é essa, mas esta realidade, ela já vai acabar em nome de Jesus. Por quê? Porque eu tive que transformar não só a minha casa, mas primeiro o meu interior. Entendeu? Se eu não
Se eu não transformo o meu interior, a minha casa ia crescer, ia se enraizar em realidades negativas, espirituais maléficas. É como uma casa que tem muita sujeira, que vai dar muita barata, muito rato, muito tudo, muito bicho peçonhento. Por quê? Porque tem muita sujeira. Ali, na minha vida espiritual, emocional, se eu não mudar essa realidade também, os demônios vão ficar instalados dentro da minha casa. Porque eles se instalam onde tem negatividade. Eles se instalam onde eles podem se alimentar das nossas feridas que sangram na alma. Então, resumindo, gente, para a gente finalizar aqui. A palavra não é apenas som. Entenda isso. Não é só um som. E a neurociência do som vai mostrar também que o som tem frequência e ela move o nosso cérebro, tá? Mas a palavra não é apenas um som. Ela é direção espiritual, é um estímulo neurológico, viu? E também uma semente emocional, gente. A palavra organiza pensamentos. Qual é a palavra que vai organizar o seu pensamento? A palavra negativa ou a palavra positiva? A palavra do reino das trevas ou a palavra do reino dos céus? Sobre você. Sobre a realidade de como as trevas te veem ou a realidade de quem você é, que Jesus te comprou, te purificou e te colocou nele para você viver a realidade do reino dos céus. Então, organiza pensamento. A palavra também ativa as áreas de autorregulação. Então, você liberar a palavra a seu respeito positiva, a palavra da verdade, de esperança, vai te autorregular. Vai modular você para não ter o medo. O medo vai ser modulado de tal maneira que ele vai ser extirpado dessa realidade. Também a palavra vai influenciar os seus hormônios. Ok? Os neurotransmissores que liberam os hormônios serão influenciados pela tua palavra. E vai alterar a fisiologia. Ou seja, como você vai se sentir? Cansada ou não? Com dor ou não? Com tristeza ou não? Quem aprende a alinhar a boca, mente e fé, aprende a cooperar com a cura que Deus já liberou. Vou repetir essa frase. Quem aprende a alinhar a boca, a mente e a fé, olha que tremendo, aprende a cooperar com a cura que Deus tem para cada uma de nós, a cura que Deus já liberou. Então nós temos que fazer o quê? Aprender a alinhar a nossa mente, a nossa boca, a nossa fé, que tem a ver com a boca, tudo tem a ver com a boca, né? Aprender a cooperar com o que Deus já liberou pra gente, a cura, o renovo, a força, a transformação. Por isso, então, gente, nós começamos com Provérbios, né? Provérbio vai dizer que a vida e a morte estão aonde? Na língua. Então, é princípio espiritual e neurobiologia. É neurobiológico e é um princípio espiritual para a nossa vida. Nós precisamos entender que sem esta realidade, a gente não vai suportar a entrar em conflitos. Nós não vamos suportar passar por situações, às vezes, pesadas na nossa vida. As aflições vêm, porque Jesus já falou isso, no mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão vencer as aflições, porque eu venci, vocês também vencerão. Ele já deu essa palavra positiva pra gente, essa palavra verdadeira pra gente. Então, peraí, Jesus falou que eu vou vencer. Eu já venci, porque esta palavra já foi liberada, já está nos céus. Então, ela já foi liberada pra minha vida, na terra, pra minha família. Meu marido vai se converter, meu filho vai sair das drogas, meu marido vai sair da prostituição, em nome de Jesus. Eu declaro isso na vida dele. Ele é um abençoado, ele é um restaurado, ele é filho do Deus Altíssimo. É isso que nós temos que fazer. Mas a gente fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Meu marido continua bêbado, não tem jeito pra mim, já são 20 anos. Olha isso. Você já ouviu alguém liberar palavras tão negativas assim? Quantas vezes nós já liberamos isso? Então a gente tem que parar
reconhecer, pedir perdão ao Senhor e no lugar das palavras negativas, como eu já falei, falar então a palavra de vida. Nós precisamos refrear a nossa impulsividade de falar palavras negativas, organizar nossa linguagem e diminuir a nossa agressividade, para que Deus possa transbordar em nossa vida aquilo que Ele já liberou nos céus e que a gente não consegue receber porque a gente está cheio de impulsividades, coisas negativas, a linguagem desorganizada, agressividade demais, cortisol lá para cima, negatividade exacerbada. Nós precisamos mudar, gente. Amém? E é um esforço que cada uma de nós temos que fazer. Eu faço isso todo dia. Todo dia. Porque somos humanos. Muitas vezes vêm flechas infernais sobre nós. Palavras que você fica sabendo que alguém falou de você. E aí o que você tem que fazer? Se a gente estiver na velha natureza, vai tirar satisfação, vai falar mal da pessoa também, vai acabar com a pessoa, vai descer do salto, como a gente fala, e vai dar com o salto na cara dela. Não é assim? Mas a gente não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque a gente nasceu de novo. A gente pertence a Jesus. Porque a palavra de vida já foi... Gente, a palavra de vida já foi liberada para nós. Nós só temos que andar alinhados a essa palavra. Liberar a palavra que já foi liberada para nós. E mudar a atitude. Respirar fundo. Contar até 10. Olha o ditado anterior. Antigo, né? Minha mãe falava assim. Ó, respira fundo, conta até 10. Era o ditado da minha mãe. Acho que muitos de vocês ouviram já isso, né? E a gente tem que respirar. Faz isso, respira fundo. 1, 2, 3 e vai soltando. Respira de novo e vai soltando. Solta devagar, mas conta até 10. Você vai ver que você vai governar a sua língua. Amém? Em nome de Jesus. Então hoje o que nós precisamos fazer é governar a nossa língua. Amém, gente? Amém? Então, eu quero que você... agora eu vou falar para cá, tá? Eu gostaria que você agora pudesse compartilhar. Que você pudesse clicar aí nessa mãozinha, ó, no like. Clicar, compartilhar, escrever, quem sabe, a sua experiência. E quem sabe a sua experiência pode ser a experiência que alguém precisa ler para tomar um posicionamento real, positivo na sua própria vida. Amém? Então, pergunta. Quem tem pergunta, eu não sei se eu consigo ver todo mundo, mas abre o seu microfone e já pode fazer a pergunta. Eu posso começar. Thaís Fernanda. Thaís, Bahia! Cheguei um pouco atrasada, mas eu peguei essa palavra justamente tudo que eu precisava, estava precisando ouvir, que ontem passei assim por essas questões justamente de palavras que tentam nos afundar. E fiz as anotações aqui, e como Deus é tremendo, Ele dá pra gente justamente o que a gente precisa. E então, eu tenho certeza que assim como eu, todos que estão aqui saíram, hoje mais assim, certas do poder da palavra e o quanto o Senhor opera nas nossas vidas, se a gente tomar posse da realidade espiritual que já foi lançada sobre nós, né? A Bíblia já dizia isso, como a senhora reforçou, a neurociência também. E uma pergunta, já que na verdade eu gostaria de fazer para a senhora se assim, esse material da senhora é riquíssimo, se a senhora tem como disponibilizar, fazer um e-book disso, alguma coisa, porque eu anotei aqui, né, o que eu pude anotar, porque 2 páginas e tal. Mas esse material é tão rico que se a senhora pudesse disponibilizar em formato de e-book para que a gente pudesse adquirir, não seria ainda mais precioso. Aí a minha pergunta é essa, se a senhora já pensou, enfim, tem esse material como um e-book para que a gente possa adquirir e ter mais assim pra gente. Eu já tenho venho alguns anos trabalhando com cura e libertação, né? Mesmo trabalhando na adoração, você que me conheceu naquela época sabe que toda vez que eu fazia ministração de adoração, no final era libertação. E depois Deus me direcionou para essa realidade de trabalhar com mulheres a partir da pandemia.
Então, são 5 anos, vou falar da pandemia para cá, porque da pandemia para cá tem mais a ver com mulheres. Então, são 5 anos trabalhando com mulheres dentro da cura, terapia, neurociência, etc., libertação. E então eu já estou com um material muito forte, mas é muita coisa. E há pouco tempo alguém me perguntou assim, por que a senhora não coloca isso tudo dentro de um livro e vai editar, faz alguma coisa, porque a gente precisa disso. Eu falei assim, não, já estou lá com o pessoal da orientação bíblica. Aí eu falei assim, cadê o tempo para a orientação bíblica? Ai, Jesus, é verdade. Ai, meu Deus, eu preciso. E aí até que quando foi há mais ou menos 20 ou 30 dias, sabe aquele negócio que faz assim... E eu falei assim, meu Deus, eu entendi. Eu preciso botar isso como livro. E eu já estou fazendo, viu, Fernanda? Vocês são as primeiras a saberem. Então, isso que eu estou colocando para vocês, evidente que é um resumo de tudo aquilo que eu estou escrevendo. Eu tenho muito material e essas que estão fazendo reprocessamento comigo, elas percebem que eu de vez em quando faço uma análise escrita daquilo que ela está passando e ainda faço uma devocional daquela situação que ela está passando. Então, esse livro está saindo, eu peço a vocês que orem por mim. Não é fácil, enfim, são muitos ataques, muitas situações, eu preciso ficar muito tempo escrevendo. Quem já escreveu, a Thaís Fernanda é escritora e ela sabe como que é difícil, a gente tem que parar, tem que escrever, tem que deixar a família, deixar tudo. Além disso, eu tenho igreja, eu tenho os atendimentos, tenho os gabinetes, tenho os cultos e muitas outras coisas, né? Tá bom? Então esteja orando por mim, isso vai sair, tá, Thaís? Já quero esse livro, tenho certeza que será uma bênção na vida de muitas pessoas, sim. Vamos encerrar então?